Prepara, vai! Bem-vindos à Natação Extrema, eu sou Samir Barel e aqui do meu lado, Vanderlei Santos. Esse é o seu podcast semanal para falar tudo sobre o mundo da natação. E hoje a gente tá, assim, muito bem acompanhados aqui do grande José Bellarmino. Seja muito bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Nossa, cara. que honra estar ao lado de vocês, né? O Samir, Vanderlei, que isso. Faz pouco tempo que eu conheço o Vanderlei, pouco tempo, alguns anos, né? E é uma honra estar aqui falando com vocês sobre uma modalidade que eu sou fascinado e que, apaixona todos que começam fazendo essa modalidade. Então é um prazer estar aqui com vocês. Começamos aí, a base de todos nós aqui. E aí, só começando aqui falando, nós fizemos o projeto, começamos a colocar alguns nomes que nós gostaríamos de trazer aqui. O seu nome já estava lá, mas eis que surge uma queridíssima Ana Sudo, em que a gente gravou com ela, e aí ela fala sobre você, sobre o quanto você é importante na vida dela como treinador, e talvez poucos saibam disso, e é isso que a gente quer trazer, a natação extrema aqui, o quanto você é importante na vida de muitos nadadores, não triatletas, nadadores, e a Ana Sudo é uma referência no mundo aquático, no mundo da natação, e tem você como treinador, e isso é lindo pra gente, porque talvez muita gente vai conhecer hoje você como nadador e não como triatleta. Então isso é muito legal, né? É muito legal. E assim, até complementando, pra mim você sempre foi um ídolo. Né? Na época da natação, eu nadava prova de medley e pra mim, Bellarmino era o cara a ser batido. A ser batido. Eu tava longe de bater o Bellarmino, porque eu era bem pequenininho e ele já era a seleção brasileira. Não que você seja muito velho, tá, cara? Mas o que eu tô querendo dizer é que assim... não chama ele de muito velho, porque nós somos... Você é de 77? 77, eu também, então, 77. Então nós somos contemporâneos, me chama de são velho. São 6 anos, é que quando a gente é mais jovem, 6 anos é muita diferença. É muita diferença. Então eu via e, cara, é um prazer ter você aqui, valeu mesmo. Vamos equilibrar a idade, coloca o óculos aí, porque aí você chega na nossa idade. Eu ponho um óculos, aí eu fico com 48, e é legal você falar isso, porque tinha um garoto que treinava comigo, né, o Hilton. E era seu adversário, né, então, putz, você, cara, era o cara que ele sempre ficava falando, e ó, a gente via os resultados ali e falava, briga boa. E era muito legal, né? Uma disputa baita sadia. Hilton Gonçalves. Esse era minha massa demais. Velocista. Vamos lá, Bellarmino. Me conte como é que a natação surgiu na sua vida. Muito legal. Assim, foi por acaso, né? Porque meus pais, imagina, eu sempre gosto de falar, meu pai paraibano, minha mãe paraguaia, né? Se conheceram ali no Mato Grosso e depois vieram para São Paulo, eu quando pequeno ainda, 4, 5 meses. E tive alguns probleminhas de saúde, né? Então, putz, aquela velha indicação da natação. Sempre. E aí com 6 para 7 anos eu entrei na natação e aí foi uma coisa muito, assim, mudou a minha vida, porque eu era um garoto muito acelerado, para não falar que era, né, mal educado, né? Não tinha limites, né? Então hoje em dia o pessoal fala que como é que fala? Hiperativo ou TDAH? Isso, então assim, acho que eu tinha, sei lá. E aí, os dois, porque eu não parava. E a natação, quando eu entrei, ela foi realmente me acalmando, continuei fazendo terapia por um bom tempo, né? E por um bom tempo, assim, eu comecei a conhecer um mundo que para mim era muito novo. Para mim era só brincadeira na rua, né? Bolinha de gude, peão, andar de bicicleta e fazer essas coisas. E a natação, quando ela entrou, ela começou a dar uma direção para mim, né? Uma linha. Então isso foi com 7 anos, com 7 para 9 foi a parte de aprender, de aperfeiçoamento, até quando entrou realmente a parte de treinamento ali com 9 para 10 anos, né, onde eu conheci o meu, eu chamo de mestre, né, que é o professor Mirko Cevalles, que ficou comigo dos 9 até os 22 anos, então assim... Caramba! Foi treinador ali. Um treinador só, até os 22 anos.
Fenomenal, demais. né? Assim, para quem, né, não conhece, é muito difícil falar quem não conhece, né? Hoje ele está um pouco mais na parte ali, né, de cursos, algumas aulas só, né? Então, E nadando também, né? E nadando, faz Nadando, travessias, ele fez, pedala, super ativo, e até hoje, quando os meus filhos estão nadando com ele, né? Ah, que demais. É muito legal, legal isso. E assim, vira e mexe, eu vou lá para assistir a aula, né? A aula demonstrativa. E você acredita que até hoje eu consigo aprender com ele? Eu vou lá, eu não acredito que esse cara fez isso. Uns educativos, algumas dinâmicas, ou mesmo a fala, né? Então, aprendo muito com ele até hoje. Então, o começo da minha carreira foi assim, foi meio que por acaso, né? E eu fui criando esse gosto que, fez eu desenvolver como pessoa, né? Como atleta. Não fui um atleta muito talentoso, mas muito dedicado, né? Eu falo assim porque o pessoal fala, você foi para a Olimpíada? Eu falo, não fui para a Olimpíada, né? Mas por pouco, né? Para alguns eu falo que foi por pouco, mas foi por 4 segundos, né? 200 medley. Pô, muito pouco. Pouco, uma Olimpíada. É longe, mas Pô, mas quem tem o privilégio de falar que não foi por 4 segundos? Poxa. Não é todo mundo. Mas foi legal porque, assim, o esporte, ele me levou em lugares que eu nunca imaginava chegar, né? E foi até uma das perguntas que eu fiz pro Mirko, para ele, Mirko, quando você pegou esse garotinho com 9 anos de idade, você imaginava levar ele até onde ele poderia chegar, né? E ele olhou para mim, tipo, né, aquele sorrisinho dele assim, aí ele falou assim, tipo, não tem como imaginar, né? Não tem como imaginar. E eu cheguei no lugar onde eu falei, caracas, surpreender até o meu treinador, até o mestre. Então, por isso, hoje, né, sendo professor, né, trabalhando com bastante pessoas, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, porque a gente não sabe aonde a gente vai levar essas pessoas, né? Seja, de repente, numa primeira travessia, seja numa primeira competição de natação, ou seja, de repente, encaminhar para chegar no nível, né, de Olimpíada mesmo. Então, né, isso é muito legal. Então, a natação sempre vai nos levando a lugares onde que a gente nunca imagina. O esporte no geral, né? Sim. Na verdade. Você pai hoje, filhos de 3, não é isso? 3, isso. 3 meninos. Algum deles puxou pra você? É aquele hiperativo que te deixa maluco? Olha, Murilo, Vicente e Arthur dá trabalho, viu? Mas aquele trabalho bom, porque eles, não param. Mas, assim, acho que os 3 têm um pouquinho, sabe, de mim, assim. Eles são mais acelerados, né? Mais acelerados. Mas o pequeno, ele é acelerado, mas ele é muito cabeça, né? Então, quando eu vou treinar, ele fala, papai, você vai fazer o quê? Eu vou treinar. Bike ou corrida? Qual a idade deles agora? Os gêmeos têm 8 anos 8. e o Arthur, que é o menor, tem 5 anos. 8 e 5. Então, o pequeno, acho que já está vendo isso, né? E pegando os exemplos dos irmãos, acaba sendo mais esperto, Aprende mais rápido. Uma vez eu perguntei pro Alex Heller, falei, cara, mas como é que é ter 3, né? Ele falou, cara, o terceiro, ele sobrevive, né? Então ele tem que ser esperto, porque senão os 2 vão subir em cima, então talvez seja isso, né? Ele já é mais esperto porque tem 2 também. Eu tenho 2 e o segundo já é assim. Imagina 3, né? Imagina o terceiro. Legal. E você projeta alguma coisa, você tá vendo eles na natação, leva eles lá, o mesmo treinador. Tem expectativas que você acaba colocando ali para os meninos? Algo que você não realizou? Eu não vou fazer isso depois a gente pergunta para você depois, Samir, para saber também, porque eu acho que acaba sendo um pouco parecido. Porque eu tive uma menina, as minhas filhas estão mais velhas agora, né? 19, 20 anos. E eu jogava alguma coisinha ali. Falei, putz. E a mais velha, a Olivia, nadava tão bem. Então, e aí você ali no começo, tá no comecinho, né? Praticamente a idade que o Mirko te pegou. Sim. Agora os meninos estão com 8 anos. 8 anos, isso. Você projeta alguma coisa? Olha, ou não, é mais saudável não fazer isso? Eu Como acho, você vê? Eu acho assim, por eu já saber, ter algumas experiências, né? Ter visto algumas coisas e saber da importância de direcionar, mas também de não pressionar. Então, eu acho que eu fico mais assim, sabe? Mais resguardado. Eu não crio expectativa nenhuma. Né? E acho que é até bom citar, porque, por exemplo, quando eu coloquei eles na natação, era 6 anos, 6 meses, né? 6 meses, 8 meses. Então, bem novos, né? Então, praticamente com 3 anos, eles já sobreviviam.
né? E hoje vale a pena lembrar que, acho que, se eu não me engano, é um dado, acho que o Samir pode até falar melhor vocês, né? Acho que de afogamento, de morte infantil, é o segundo do mundo, maior é índice isso? Então você fala, a primeira Morte coisa que eu quero infantil. saber, quero que eles aprendam é saber nadar, Seguro de sobreviver, né? Uhum. Não quero saber de nada, crawl, cospe, quando a primeira vez que eu fiquei ali com eles na água, sei lá, a gente ficou um tempo na água ali, e eles, totalmente controlados, independentes, É bom, né? Dá é um bom alívio. demais. Dá uma segurança, né? Nossa. Dá uma segurança. Então, Que assim, bom. eu tento não colocar pressão alguma, né? Vou acompanhar, sempre quando tem aula demonstrativa eu tô lá, mas não sou aquele pai que fica, tipo, indo nos treinos todos os dias. Quem faz essa tarefa aí é a minha esposa, a Renata, e foi muito legal, porque eu falava para ela assim, Rê, você vai acompanhar os treinos deles ali, as aulas, né, deles, e assim, você vai voltar um dia e falar assim, eles não estão aprendendo nada. Fica só brincando. Eu falei assim, e vai ser isso. Deixa, né? E vai ser isso. Deixa. Tem que ser, eles estão. A primeira coisa que eu perguntava, eles ficaram felizes, gostaram? Saíram dando risada? Sim. O mais importante. E aí, cada ciclo, né? A cada 6 meses, um ano, assim. Aí eu falava, e aí, o que você achou deles? Nossa, bem aquilo que você falou, né? No começo parece uma semana, mas não aprende nada, 2 nada. Quando você vai ver, a mágica acontece. Então, até voltando à pergunta, Vanderlei, eu não coloco expectativa nenhuma, né? Até porque acho que eles já têm uma pressão por me ver competindo, por me ver treinando, né? Sempre, seja nadando, pedalando, correndo. Então, eles já têm essa pressão. Então, não quero colocar pressão nenhuma em cima deles. Óbvio, né? Se a gente identificar que, tem um talento, uma facilidade e ele quer, vambora. Eu vou ser o primeiro a, o maior incentivador. Exato. Mas, por enquanto, ainda acho que é muito recente. Né? Até, acho que pro ano que vem, se eu não me engano, eles já são Mirim, os gêmeos, né? Mirim 1. Então, já começa, né? Agora é pré-Mirim, Mirim 1, 9 anos. Isso. Então, assim, tá com o Mirko, que é baita conservador, né? Então, e sabe realmente... Vai saber trabalhar isso. Porque até umas conversas que a gente tem lá, ele fala, é absurdo o quanto tá sendo precoce algumas coisas, né? Então, eu também não quero expor eles a uma coisa que, sei lá, de repente não vai ser legal. Então, vamos com calma. Tudo no tempo. E eu acho que isso é uma posição dos pais que já foram atletas, que já foram nadadores, que passaram pelo processo. Eu lido muito com pais de crianças e aqueles pais que não tiveram a vida esportiva cobram mais ou exigem mais ou colocam mais expectativas, mais inspirações no filho e talvez uma cobrança, de certa forma, uma cobrança, do que os pais que passaram por isso e sabem exatamente, né, o que é treinar, o que é ter resultado, e eu acho isso importante a gente compartilhar. Sim. Que a cobrança não é sadia para as crianças numa idade dessa. Colocar uma expectativa na vida das crianças novas não vai ser saudável. Não, sem dúvida alguma. E assim, o grupo ele é muito importante. Então, quando você está num ambiente onde as crianças todas ali estão brincando, estão curtindo, é legal demais. Então, até voltando, quando eu vou lá assistir uma aula deles, eu fico encantado, porque eu vejo todo mundo sorrindo, todo mundo dando risada, sabe? Eles saem dali diferente de quando eles entraram, de como eles entraram. Então, isso é o mais legal. E aí, se vai virar atleta ou não, cara, isso é o tempo que vai dizer, né? É o tempo. E eles vão sentir, realmente eu consigo fazer isso com facilidade. Eu consigo me destacar, seja num trabalho de perna, seja, sei lá, em nada crawl, costas, né? Enfim, eles vão sentir. E quando eles começarem a sentir isso, eles mesmos vão ter uma certa, vou começar a ir mais forte, vou começar a ir mais rápido, eu quero ir para tal competição, enfim. Então, por enquanto, vamos aproveitar, né? Aproveita, curte, né? Exatamente. Muito bom. Começando, qual o primeiro clube de destaque, competição que começou a dar aquela vontade de realmente, eu falei, deixa eu investir, ou que você enxergou que você poderia ter bons resultados dentro da natação? Quando isso aconteceu? Boa pergunta, Vanderlei. Eu, quando comecei com 9 anos ali, a parte de treinamento, a minha primeira competição foi 25 metros nado de crawl, de costas, né? 25 costas. Foi 25 metros de costas, né? Fiquei em segundo lugar e aquela medalhinha para mim significou tanto. É essa?
É essa. Ah, calma aí. Então vamos mostrar essa medalhinha. Aqui, ó. A primeira... Mostra ali. Mostra. Pode mostrar. Tira. A primeira tá aí, já tá medalhinha, fora, né? é. Ah, a primeira medalha, isso. Cara, que legal. É. Que legal. E foi essa medalha que me deu aquele gostinho de, tipo, meu, eu quero fazer isso de novo, Uhum. né? E eu quero fazer isso de novo. E aí foi, né? Primeira medalha, primeira prova, competição. E foi muito bacana, porque na época eu nadava pela Estilo, né? Era Estilo Atlantis Clube, né? Era uma parceria que tinha Estilo e Atlantis, né? E aí eu nadei pela Estilo por um bom tempo. Representei São Bernardo, né? E depois passei por outros clubes. Mas o meu clube de coração mesmo, eu posso falar que é Estilo, né? É Estilo porque foi onde eu comecei, onde realmente, se não fosse, né, até a ajuda do pessoal da Estilo para me manter na equipe, porque meu pai não tinha essa grana para bancar a natação, eu sempre falo isso. E a Estilo me deu bolsa para eu continuar fazendo a natação. Né? Então, quando eu comecei ali, foi o clube que realmente me deu as primeiras percepções de que, tipo, o esporte é a sua vida, é a sua cara. E aí foi, né? Campeonato Paulista com 11 anos, né? Medalha de bronze no 200 medley, a gente foi campeão paulista por revezamento. Então, acho que a viradinha de chave foi na casa de 11, 12 anos. Que aí foi, 11, 12. 11, 12. Que aí eu falei, vambora, é isso que eu quero. E eu falo que foi esse momento, porque quando você tem 11, 12 anos, igual a gente vai entrar no período de férias agora, né? Uhum. As crianças nas férias ficam o quê? Na rua, brincando, Soltas. bababá, solta, tá? Só que chega janeiro ali, você tem que voltar o quê? Para os treinos. Sim. Então, assim, e tinha que compor, né? Eu ficava brincando até, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, e quando chegava 1, 2 horas, tinha que ir para onde? Para o treino. E, cara, você com 11, 12 anos, 13 anos, se a rua tiver muito legal, né? Ou se de repente não tiver muito legal na natação, você fica na rua, né? Brincando ali com os amigos. E eu não, cara, nunca tive esse pensamento, tipo, vou ficar brincando com os meus amigos e não vou pra natação. Não tinha isso. Então, o meio, como eu falei, ele é muito importante para realmente você sentir, fazer parte daquilo, né? E desenvolver como grupo, como pessoal, né? O pessoal, mas o grupo é muito importante. Então, com 11, 12 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí foi até... E aí a Estilo, é uma academia. Sim. Ainda né? Uma academia. E aí, 48 anos. 48 anos. E aí, vocês treinavam na academia. Isso. Só que eu lembro que existia a Estilo Souvenir, não é isso? Isso. E vocês treinavam numa praça pública, acho que era, ou não? No começo, a gente tinha a Estilo, né, a academia mesmo, uma piscina de 20 metros, e aí depois a gente foi treinar na prefeitura, numa piscina de 25 metros, coberta. Na época não era coberta. Não era coberta. Não era coberta ainda, aquecimento, se eu não me engano, acho que a diesel, gelada várias vezes, né? E então a gente ficava meio que de 25 metros, mas o pessoal que estava na academia ia abastecendo, teoricamente, a equipe, né? E aí foi crescendo a equipe. E foi crescendo, foi crescendo. Então, a Estilo Souvenir, a gente patrocinou o Souvenir, e era muito legal, porque, a gente... Era uma equipe fortíssima. Fortíssima. Tinha, se eu for citar nomes aqui, eu vou esquecer de vários, né? Piovesan... Piovesan na época é de Santo André, né? Santo André. É de Santo André, mas, por exemplo, o Arthur Albieri, que hoje é técnico nos Estados Unidos, né? Bem renomado, já, né? Até de seleção americana já foi coach, enfim. Alexandre Massura, Cristiane Nakama, enfim, tem muitos atletas, né? Thiago Moliorso, enfim, tem muitos atletas que passaram, que eram dessa geração, né? E que, foram grandes nadadores. Então era muito legal porque a gente estava ali num ambiente onde a gente fosse competir, a gente realmente estava competitivo. Porque o grupo era muito forte. Com equipes grandes, né? Vocês competiam contra Pinheiros, contra as equipes Corinthians. Isso. E a gente era pequeno, mas muito forte. Se a gente tivesse volume, aí era imbatível. Né? Mas a gente tinha um volume menor, mas como o Samir falou, a gente competia, pau a pau com os caras. Era muito legal essa época. Muito legal mesmo. Até que chegou em algum momento uma convocação.
Sim. Como é que é ser... Eu não tenho esse privilégio. Você já teve o privilégio de ser convocado para uma seleção, Seleção uma competição paulista. internacional? Não, internacional não, seleção paulista só. Me conta, como é que aconteceu isso? Em que prova? Olha, a primeira seleção, eu lembro que foi Copa do Mundo, né? Na época a gente era chamado para fazer a etapa do Brasil. Então eu recebi a cartinha lá da federação, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e tal. Você bate assim, o coração acelera, você fica emocionado porque você fala, caracas, né? Aquele moleque de 9 anos, agora na época, eu não sei se eu tinha 17, 18 anos, não vou lembrar muito bem. E aí você recebe a carta e fala, cara, eu vou representar meu país. Eu já representei o meu clube, já representei a minha cidade, né? No caso, São Bernardo ali nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, né? São Paulo ali, por de repente representar num Jogos Universitários, né? Uhum. Tipo piscina, senador? Tipo piscina, não. Eu tive um desenvolvimento mais tardio, então, putz, eu só tomei na cabeça. Porque legal você falar de você, né? Que você foi o contrário. Fui precoce. Mais tardio. E porque assim, eu tive uma maturação tardia, e na minha época tinha 2 moleques do Pinheiros, que eram gêmeos, né, e nadavam as mesmas provas, peito e medley. Putz. E esses caras, eles eram os campeões brasileiros. Uhum. Então imagina, São Paulo, ia 2 por prova, se eu não me engano, piscina, né? Os caras eram de São Paulo, nadavam as mesmas provas que a minha. E os caras eram os campeões brasileiros. Aí tinha jeito, não tinha jeito. Então eu subia, ele subia. Uhum. Mas, né, até falando da convocação, primeira convocação foi, tipo, surreal, assim. Representar o nosso país é uma coisa mágica, assim. E foi muito bacana porque, né, na Copa do Mundo eu consegui minha primeira medalha. Então, subi no pódio com o uniforme da seleção, né? Onde foi essa Copa foi do demais. Mundo? Foi no Rio. No Rio, né? A primeira participação minha. Aquelas foi crianças no que Rio. montavam na praia, não? Foi no Delamare, não. Eu não peguei. Não peguei essa daí. Foi Mundial de 95. 95. Mundial de 95. Exato. Essa eu não peguei. Foi acho que 96, 97, minha primeira convocação. Então foi assim, você fala, eu entrei agora nessa seleção, eu quero continuar, né? Na época era Gustavo Borges, o Xuxa, né? Rogério Romero, só os anata Esses mesmo. Eram seus colegas de equipe, de seleção? De seleção, tava ali, tava junto com essa turma. A Poliana já tava, né? Poliana desde essa época. Já 14 anos. Já tava. Então você vê, incrível. A longevidade, né? A longevidade. Então, assim, quando você entra e fala assim, eu não quero sair daqui, não. Eu não quero sair daqui, não. Que é muito legal, né? E aí depois vieram outras seleções que, né, você vai viajar para fazer um treinamento na altitude, igual a gente foi pro México, né? Fica lá 30 dias, né? E aí você convive com as pessoas mesmo, né? Tipo, almoça, janta. A sua prova era... peito e medley. Dava 100, 200 peito, 100, né? 200 peito, 100, 200 medley. Tá. Né? Nós estamos falando na década de 90, é isso? Isso, 95 a 2000, assim. Perfeito. Como é que eram os treinos, volumes de treinos, carga de treino naquela época lá de 30 anos atrás? Porque hoje a gente vê talvez uma renovação, uma mudança, ou correntes diferentes, né? Muita gente falando que treinando com mais inteligência, outros ainda treinadores colocando muita carga e volume, e lá naquela época para um nadador de 200 peitos, 100 peito. Eu tive a sorte de ter um treinador, né, que ele era mais conservador. Mais conservador, e a gente conseguia realmente fazer, acho que o volume que a gente realmente precisava. Né, mas eram volumes altos, né? A gente está falando aí de, né, em um período 6, 6,5, às vezes batia 7, e na dobra 3,5, 4. Então, quando eu tinha dobra, 10, 11, né? E um período só de 6 a 7. Mas cheguei a treinar, tipo, 3 períodos, cara. 3 períodos, 14, 15K, 14, 15K, para andar 100, 200 peito. Para andar 100, 200. 100, 200 peito. Né? E era uma outra linha, não tinha tanto material igual tem hoje, né? Igual hoje a gente, putz, como eu saí um pouquinho da natação, tô mais ligado no triatlo, quando eu vejo as novidades eu falo, caracas, tem isso. Vários tipos de palmar, vários tipos de paraquedas, né? E a parte de filmagem, na minha época era cru demais, não tinha nem câmera, na verdade, nem existia câmera, né? Tinha, mas, era só foto, pegava as fotos. E aquelas câmeras zona do ombro aqui, né? De cinegrafista, né? Isso,
E então era muito precário. Então, meu, para você ter uma filmagem ali era bem difícil, né? Mas o volume que a gente nadava era muito. Agora, uma coisa que o Mirko sempre prezou muito foi parte técnica, né? Sim. Eu lembro que os atletas que treinavam com o Mirko sempre foram extremamente técnicos. Muito eficientes. Tanto assim, né, tem uma passagem não, uma que eu vou citar, mas de várias, né, que a gente fez. A gente identificava alguns pontos a serem melhorados, e aí o foco era naquilo. Seja, por exemplo, em fazer um trabalho de Filipina bem feito, seja no trabalho de virada, e ficava naquilo, né? Então, quando acabava o treino, com baita volume, cara, eu ficava lá fazendo minha lição de casa. Era mais 15, 20 minutos fazendo a minha lição de casa. Uhum. Às vezes um ou outro amigo ficava, mas eu ficava ali. Então é isso que o Samir estava comentando. A parte técnica era muito, muito importante. Tá? Então, assim, tinha volume? Tinha, mas o Mirko deixava um volume mais baixo para colocar muita parte técnica também. Então você sentia a hora que realmente o nado estava saindo, estava cansado, e aí precisava, de repente, dar uma sossegada a mais no volume para conseguir ganhar mais qualidade técnica. E hoje em dia, a qualidade técnica, cara, acho que tá, é muito absurdo, né? Às vezes fica as mesmas 2 horas que a gente ficava, mas o volume caiu, sei lá, drasticamente, acho que 40%, 50%. 50%, dependendo da metodologia, Era uma coisa que todos treinavam a mesma coisa, porque tinham nadadores de 1.500, os nadadores de medley estilistas e os nadadores 50, 100. Era o mesmo treino? Como é que era? A base era igual para todo mundo. Base. O período de base ali era igual para todo mundo. Aí depois, quando começava a parte específica, aí mudava, né? Aí o velocista ali fazia uma série, o pessoal do medley, borboleta ali fazia outra série, e aí ia, dividindo assim. Mas o volume sempre lá em cima. A base igual, e vocês nadavam prova de águas abertas, né? Vocês nadavam lá no Círculo Militar. Sim. Círculo Militar de Campinas, ia fazer travessia de 600 metros, nadava aqui. Você ganhava várias vezes lá. Cheguei a ganhar acho que umas 2 ou 3 vezes ganhei lá. Muito legal. É justamente porque tinha que fazer seletiva, porque na época lá a gente tinha, trocentos neguinhos na mesma categoria, mas aí acho que 3 ou 4 por categoria, não vou lembrar o número, né, agora. Uhum. Então a gente fazia uma seleção dentro lá da estilo para poder ir pro Círculo Militar, fazer essa travessia. É muito legal. Travessia lá em Campinas? Em Campinas, dentro do Círculo Militar de Campinas, tem um lago. E era uma travessia de 600 metros. E era um pega pra capar, cara. Porque largava de um deck, todo mundo junto, pulava, né? Exato. E na chegada era um funil que os caras se matavam ali, cara. Eu nunca nadei, só assistia. Já tava lapidando. Você nunca nadou? Não, eu era pequeno, né? Era muito. Já morria de medo. Lapidando para o que vinha lá pela frente, é isso? E eu morria de medo, cara, morria de medo. Eu sabia porque eu já admirava vocês, admirava o Mirko. Era muito legal. E essa prova, assim, o bacana é que, a gente acordava super cedo, ia lá nadava a prova, e depois, aí tinha churrasco, a gente ia jogar bola, ia na piscina, e ficava até o final da tarde lá. O clube é legal, um clubão grande e tal. Legal. Bem lembrado, Samir. Boas lembranças. Legal demais. Competições internacionais que você carregou aí o Brasil, quais foram? Foram etapas de Copa do Mundo, né? Foi ali Inglaterra, China, Austrália, né? Treinamento na altitude ali no México também, que foi bem legal. Acho que, se eu não me engano, foi um dos primeiros na época, porque não tinha... Hoje o pessoal fala camp, né? Mas na época não tinha nada, cara. Então não existia. Então a gente foi uma das primeiras seleções a realmente desbravar essa parte mais científica. Porque antes, era muito cru, entendeu? Usava-se pouco lactato, né? A gente ouvia muito lá fora, mas, imagina, numa equipe, a gente fazia alguns trabalhos, assim, né, específicos, para alguns nadadores, porque era o que dava. Então, assim, por exemplo, quem passava com o médico, e aí a gente pegava o protocolo, né, e o Mirko aplicava esse protocolo em cima da gente. Mas eram para poucos, né? Então, porque não dá para fazer para todo mundo, porque é muito tempo e muito, né, custava também. São evoluções, né, que aconteceram. Eu me lembro, eu avaliei você já foi ali na Care, me lembro de você nadando, você levou uma turma uma vez na Care, e foi muito bacana isso. A gente fez uma parceria, né, com a Lobo ali, que você tava junto, levou a sua turma toda para fazer um
tipo um camp. Eu lembro que o pessoal ficou pedalando lá na área de preparo físico, uma outra turma desceu com você na piscina, depois eu acho que trocaram, e você tava na piscina com a galera, e aí ele entrou para nadar, e eu coloquei na velocidade máxima lá da esteira para mostrar, né, pessoal, porque ele ainda ficava nadando e mostrando como é que é, olha só, né? Colocava uma velocidade alta, ele nadava com frequência alta e depois ele nadava alongadão. Aí os caras assim, para, todo mundo assim olhando. Muito bacana. Legal. E a evolução. E aí, o que eu ia falar é que a tecnologia realmente hoje faz muita diferença. A gente tem ferramentas, como é a piscina ali da Care Club, que é possível fazer uma filmagem, trabalhar a parte técnica, identificar muito mais, com mais precisão os erros, aquilo que precisa ser trabalhado técnica. E eu me lembro que eu avaliei a Poli, e ela falou, se existisse isso na nossa época, atrás, talvez eu teria sido uma nadadora olímpica de piscina e não de águas abertas, que foi o caso dela. Que é absurda a diferença, né? Porque o técnico passa a correção, você tenta reproduzir. Mas é muito diferente quando você vê. Quando você vê as posições e aí você vai tentar imitar aquela posição. Às vezes de primeira não vai sair, de segunda você tem que ir, né? Ir aprimorando. Perfeito. Até você achar a posição ideal. Quando você acha, você fala, meu Deus do céu, cara. Tá muito diferente para eu fazer essa posição. Mas por quê? A outra estava muito fora. Então até você achar essa posição, vai um tempinho, mas quando acha, aí é onde o pessoal, né, 2, 3 segundos, pega uma prova de 200 e você fala, caraca, o cara melhorou 4 segundos, o que ele fez? Não foi só a parte fisiológica, às vezes foi muito mais a parte técnica, né, e fisiológico sustentou, mas a parte técnica que foi o diferencial. E hoje em dia eu vejo muito isso, né. Até lembrei de uma passagem, eu estava na época eu dava treino em São Caetano, era em São Caetano. E aí eu comecei a ver um treino, não sei se posso falar dele, mas do Felipe Lima, nadador de peito. Sim, nadador de peito. Na época o Sérgio que tá no Enhanced Games, é ele? É ele mesmo? Não, esse é o... Não, Felipe Lima também, né? Porque os não, dois mas esse é outro que eu tô falando. Não porque outro. Tem o Felipe... Aquele que ainda era de Suzano? Pode ser. Porque o Felipe Lima que entrou no Enhanced Games agora. É. Mas porque tem o Felipe Lima aqui do Pinheiros, que nadou aqui no Pinheiros. E tem o que nadava fora, eu acho que em Minas. Fora. Não, ser. Esse que eu tô falando também nadou no Pinheiros uma época também. Então Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu fui levar um grupo para nadar um campeonato paulista e no intervalo ele foi fazer um treino. E aí o pessoal sempre falava, putz, o volume dele era super baixo. E o Sérgio na época era o treinador dele. Aí eu fiquei só observando, né? O cara fazia uma saída, uma filipina, uma abraçada. Aí ficava fazendo palmateio. Aí parava, aí voltava, aí fazia mais uns educativos, parava, aí fazia mais umas acelerações. Aí, enfim, ele ficou lá, cara, ele nadou no máximo uns 500 metros. Mas isso aí eu tô falando em 45, 50 minutos. Eu falei, como é que pode? E aí o Sérgio saía, mostrava algumas coisas para ele. Então, essa parte técnica, veio para realmente levar a natação para um outro nível. Né? Isso que é muito legal. E hoje você, como treinador, você, como a gente sabe, e falamos no começo, atende todo tipo de atleta. Desde um ultramaratonista aquático, até como hoje você é conhecido como referência no mundo do triatlon, nadadores que vão fazer o Troféu Brasil, uma prova curta, até um Ironman. Qual é o treinador que você se ajusta para o tipo de prova, você trabalha, é conservador e lida bem com as distâncias e volumes de treino? Ana Sudo, você desce a lenha e taca volume na Ana Sudo. Como é que é hoje o Belarmino treinador ali na parte de natação? Acho que o primeiro ponto assim, é fazer uma avaliação meio que macro dos atletas, né? Então tem atleta que realmente tem deficiências que se você colocar de repente um palmar nele, já não vai ser legal. Tem atletas que tem uma técnica super boa que você vai conseguir usar bastante coisas com ele e ele vai conseguir fluir e vai melhorar, né? E tem atletas que precisam realmente de um trabalho fora. Não adianta ele iniciar com um trabalho de planilha. Ele vai ter que pode fazer a planilha, mas ele vai ter um direcionamento de um cara na borda da piscina
para dar um primeiro empurrão nele, e aí sim depois ele volta e vai compondo com a planilha, né? Então, eu digo isso porque tem cara que fala, eu sei nadar, mas, nada com a cabeça fora da água, o quadrilzão lá embaixo. Então, assim, esse cara precisa de uma atenção especial. E aí eu vou direcionando. Então, tem academias, né? Tem cara como vocês, né? Que a gente já fez alguns trabalhos juntos aí, para realmente dar esse suporte, né? Treinar, olhar com mais assertividade. Porque senão, cara, você começa a passar treino e aí fica só aquele lance do volume, sem aquela qualidade técnica. Então hoje eu faço esse mapeamento mais geral e aí sim, esse cara já tá num grupo que ele vai nadar 2.500. Essa menina tem condição de nadar 1.500 a 2.000. Então eu faço uma divisão meio que por nível, não só fisiológico, mas nível técnico também. E aí, vamos tocando o trabalho. Mas a Ana, a gente tá junto, se não me engano, há 10, 12 anos, cara, se não me engano. Não vou lembrar. É tempo, hein? É tempo, cara. E assim, ela, cara, se você tacar treino ali, ela vai fazer. Ela vai fazer. Mas só que tem momentos que no ano, eu já conheço ela, quando ela vai para uma escalada, que ela adora escalar, quando ela vai escalar, quando ela volta, cara, esquece palmar. Eu esqueço o palmar dela durante umas 3 semanas. Porque ela fica sobrecarregada. Fica muito sobrecarregada. E ela fica num cansaço meio que geral, entendeu? Então não adianta eu ir lá e querer colocar, mais pressão. Então, às vezes, quando ela volta, a gente fala, Ana, essa prova aqui, cara, você vai fazer meio que treinando, tá? Não vou colocar muitas séries, maçante, porque seu sistema ainda tá debilitado, ele precisa de mais tempo. Tá bom. E aí, o quê? É massagem, né? Acupuntura. Então, essa parte, ela se cuida muito, suplementação, né? Para realmente ela voltar e a gente conseguir, né? Deslanchar, né? Uhum. Porque senão fica travado. Já errei com ela? Já errei. Cara, aquelas dorzinhas no ombro que você fala, caracas, aquele paraquedas que eu coloquei não era para ter colocado tanto. Então, você erra, cara. Você como treinador, você erra. Mas você tem que olhar e ser humilde e falar assim, cara, beleza, errei, assume o erro, né? Corrige no próximo ciclo, testa. E uma coisa que você falou, errar sabendo, né? Isso. Aquele paraquedas que eu coloquei estava errado. Você lembra, né? Você liga a dor ao que você fez. Então isso é importante. Planejamento, né? Mas planejamento. Isso só é possível se existe uma parceria de longa data. Você acabou de falar de uma coisa, eu falei, o quão importante é uma parceria de longa data, de tempo de relacionamento entre treinador e atleta, porque eu vejo muita migração hoje do atleta tá com o treinador, aí no outro não deu tempo de criar essa intimidade, essa relação do treinador conhecer muito bem o atleta. Sim. E poder errar, acertar, dar a chance, dar a oportunidade de crescerem juntos. Hoje a Ana mandou um feedback para você de um treino, você sabe como ela tá. É aquela parceria, aquela sintonia tão fina que você sabe. Ela foi para uma escalada, você já sabe como é que vai ser a semana que vem dela, que é como você disse. Qual é importante, qual o peso que você coloca numa relação dessa como de treinador e atleta, e tempo de trabalho? Acho que assim, quanto mais conectado você tiver com o atleta, mais feedback você vai ter e esse feedback vai ser assertivo. Não vai ser aquele feedback tipo, todo atleta, se for chegar para você e falar, tô cansado, você vai escutar que tá cansado. Mas que tipo de cansaço? Esse tipo de cansaço foi dessa sessão? Você acha que é do acúmulo? Mulheres, né? Ciclo menstrual. Como é que tá a vida pessoal, né? Brigou com o namorado, né? Tá legal com a esposa. Então, tem uma coisa mais ampla, que aí a sintonia, né? A cumplicidade atleta e técnico, vamos falar que tem que ser 50-50, né? E aí você vai não realmente... pode colocar só a responsabilidade no treinador. Não, eu coloco 50-50, né? Perfeito. Tem treinador que fala assim, não, 70%, né, quando dá certo, e aí 30%, né? Não. Então tem que ser realmente, né, a fórmula do sucesso é a combinação, tipo, de 50-50, né? A minha visão, assim.
E sem dúvida alguma, o mais importante é você ter tempo para trabalhar, né? E isso a gente não vê. No futebol a gente vê troca direto de treino. É ruim, né? E eu não entendo muito de futebol, mas assim, eu falo, meu, se esse cara tivesse mais tempo para trabalhar, melhor. Né? Então, você vai aprendendo com o tempo, né? E descobrindo o quanto ele consegue absorver de carga, o quanto de repente, putz, meu, foi fácil, o quanto dá para mudar nesse trabalho de força, né? Porque tem cara, você coloca um negocinho de força ali, o cara vai, você fala, que maravilha, beleza. Só que você não pode se empolgar, fala, meu, deu uma carguinha de força ali, já arrebentou, você vai querer colocar mais 2? Não, calma, segura. Né? E vai dando em doses homeopáticas. Por quê? Se no primeiro ciclo, né, primeiro, segundo ciclo, você já colocar muita carga, cara, depois, cara, você vai ter que colocar mais e mais. E vai Como é que você progride? Como você progride se você já usou tudo que você podia num primeiro momento? E, pô, você tem parte técnica, você tem parte fisiológica, né? Você tem parte mental. Hoje o trabalho mental tá absurdo. Então, tem várias coisas vários fatores que você pode estar trabalhando, né, para evolução. Né? E saber identificar isso e trabalhar, cara, que é o mais mágico, assim, do esporte. Maravilha. Fora que a sobrecarga, quando a gente fala sobrecarga, muitas vezes na cabeça do nadador ou na cabeça do atleta, tá ligado a peso, né? Então, colocar sobrecarga de uma musculação, colocar um paraquedas, colocar um palmar, mas não é só isso, né? É o volume de treino, é o intervalo, é o tipo de série, né? Exato. Então, fazer essas adaptações que também fazem parte da motivação do nadador, né? Exato, porque assim, você chegar no treino e né, sentar com o atleta e explicar como vai ser a forma macro é super bacana, mas no dia a dia, cara, ele tem alguns desafios para fazer. Eu falo desafios, mas assim, tem que ser motivante para ele. É como o Samir falou, meu, essa série, o cara tem que olhar a série e falar assim, uau, essa série vai ser dura. Você vai levar uma série e falar assim, essa série é muito estratégica, não adianta eu começar muito apertando, eu vou ter que ser mais cauteloso. E aí vai ter aquela série que fala assim, cara, essa série no final vai ser minha cabeça, porque meu corpo já vai estar no limite. Né? Então, até voltando para a Aninha, cara, tem séries que ela faz ali, né, que eu vou prescrever assim, eu falo, cara, dá até dó, cara, dá até dó, mas é o que ela precisa, entendeu? Você pega um final de 14 bis, cara, meu, né, você já sabe. Meu, é dureza, cara, é dureza. Né? Então você tem que estar com o corpo preparado e principalmente a mente. Para aguentar os treinos, né? Muito, porque na hora da prova ali, cara, é tudo que você treinou. Não vai sair nada de mágico, vai sair o que você treinou. Óbvio, né? Tem aquele bom dia, tem aquele que você tá no bom dia, mas no grosso mesmo, é o que você treinou. Então, ter essas variações de treino, variações de série, para realmente provocar o atleta e ter uma evolução, cara, é o mais legal, né? Tem séries que são chatas pra caramba, mas quando o cara termina, fala, caraca, eu consegui suportar essa série chata. Né? Mas mentalmente ele tá mais forte, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia. Eu vou trabalhar o mental dele de que forma? Deixando ele na zona de conforto, fazendo... Cara, ele vai pensar... Aquela série dura, ele vai lembrar. Né? E eu até costumo pegar alguns treinos chaves e quando a gente vai pra prova... Conta esses treinos chaves, conta o segredo aí. Que treino é esse? Anota, pega lápis e caneta aí, papel. Não, mas não é nada demais. Conta o treino chave. Acho que todo treinador tem. Mas eu digo no treino chave de colocar aquela série dura, que quando ele for para uma prova, você lembrar ele. Lembra daquela série que você sofreu pra caramba, foi dura, você ficou na dúvida se ia conseguir ou não terminar e você terminou? Cara, quando chegar naquele momento duro da prova, pensa nisso. Pensa nisso, que é isso que vai trazer ele de volta e falar assim, cara, eu suportei, eu vou conseguir um pouco mais. É aquelas sessões que depois que o atleta fez, fala, você tá pronto. Tá pronto, agora é só ir pra lá, né? Exatamente. Então, assim, nós como treinadores, a gente tem uma importância muito grande de levar o atleta não só no nível fisiológico, mas no nível mental, onde ele realmente ele nem imaginava. Né? Então, eu gosto muito de ser surpreendido pelo meu atleta, que é muito legal, porque... De maneira positiva. Positiva, sim, porque, cara, quando ele sai da piscina, né, ou sai de uma prova, assim, com aquele olhar, tipo assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Cara, é uma sensação tão boa pra gente, porque realmente as estratégias que a gente usou, né, deu certo.
Algumas não vão dar? Normal. Algumas vão sair tipo, bem dentro do programado? Normal. Mas aí depois você tem que sentar lá e falar, putz, cara, dá para ajustar isso, dá para ajustar aquilo, seja a parte técnica, seja a parte fisiológica, seja no volume, né? Seja no descanso. Tem atleta, cara, que você treina muito, muito, muito. Mas na verdade, cara, ele tem que descansar um pouco mais, tirar um pouco mais e descansar mais, né? Porque não adianta o cara terminar uma sessão de sábado super boa, né? Chegar lá no almoço, já não comer tão bem, à tarde já começar a fazer outras coisas que, vai zoar ele, né? Sei lá, vai jogar bola. Não que isso não seja bom, né? Mas pro período dele, ele vai precisar descansar um pouco mais, né? E no domingo, talvez, fazer algumas coisas para descansar um pouco mais. E aí voltar na segunda, né? Porque o atleta, que realmente a performance, não dá para ficar, tipo, né, tendo uma vida em paralelo que não seja muito ligado ao esporte, ao descanso. Porque senão vai conflitar. Eu vou puxar a sardinha para o nosso esporte, natação, e o que você imagina, mudando um pouco, entrando um pouco no triatlon, porque nós temos algumas conquistas suas aqui, que a câmera está focando, são 2 conquistas fantásticas, sensacionais. Você já em 2022 esteve no topo do mundo, alcançando, cara, algo que eu acho que toda pessoa que entra no triatlon almeja. Você esteve lá, tá aqui com a conquista. Na minha cabeça, o nadador tem uma facilidade em transitar para uma modalidade que é o triatlon, talvez não facilidade, mas em transitar para o triatlon, talvez mais chances de ter sucesso. Eu queria saber se você pensa isso, um nadador fazer uma transição para o triatlon, isso é um ponto positivo, como é que eu posso falar? É algo que dê vantagem, é uma vantagem para esse atleta que quer fazer a transição. Se é uma vantagem, o porquê esse nadador tem uma vantagem em fazer essa transição. Por que eu digo isso? Porque eu estou sentado à frente de um ex-nadador de seleção brasileira, medalhista em campeonatos mundiais. Mostra a medalhinha, coloca outra medalha. Essa medalha é linda. É uma medalha de Finkel, que hoje, quando a gente olha para um Finkel, os medalhistas em provas de Finkel hoje são nadadores olímpicos, né? Guilherme Caribé, a gente tem as meninas todas, enfim, são Stephanie Baldutini, são atletas que são referências para a gente hoje. Você esteve lá também, medalhista, fez uma transição, alcançou sucesso. Quando a gente olha para o cenário nacional hoje, as meninas que nós estávamos conversando, Pamela, Vitória, a Jennifer, vem da natação, base como natação. Nós temos o Diogo Vilarinho hoje fazendo a transição pro profissional. Eu não tenho dúvidas que ele vai ter sucesso, vai alcançar sucesso no Pro. Torço, porque é um nadador, vem das nossas raízes de natação. Então, como é que você enxerga esse nadador fazendo a transição? Se existe uma vantagem, quais são essas vantagens que o nadador tem frente a outros atletas que entram no triatlo, não têm a natação como base? Nossa, essa pergunta é excelente, porque hoje em dia muitos atletas, para quem vai entrar no triatlo, eles têm a dificuldade maior na natação. Então, assim, esse é um ponto. Para os triatletas que foram nadadores, eu acho que a vantagem ela é grande, mas tem que olhar um pouco do que ele fez vamos dizer, como lá nos bastidores, né, no histórico dele, né? Se realmente fez outras atividades, né, pedalou, se correu, se teve uma infância mais ativa. Por que eu falo isso? Eu fui super abençoado porque eu fui aquele moleque de rua, né? Brincava, corria, bicicleta, ia para um bairro, para o outro, então não sei o quê. E isso, para mim, fez parte do meu treinamento. Andar de bicicleta, correr, né? Participei de jogos escolares. Então, assim, quando eu vim para o triatlon,
eu já vim com uma natação, tipo, boa. O pedal para mim não era novidade, porque eu já tive uma baita base, né? Às vezes eu ia pro treino de bicicleta ou ia pra faculdade de bicicleta, então já tava, com a bike e a corrida era fácil para mim, né? Então, assim, se o nadador vem pro triatlon e ele teve uma experiência, uma vivência em outras modalidades, a diferença é brutal. É brutal. Por quê? Porque a natação dá uma percepção de esforço muito grande. Uhum. E aí ele vai conseguir transferir isso para a bicicleta. Então, vamos falar de zonas de treinamento. O que é Z1, Z2, que é leve? Ele já vai, é Z1, Z2? É leve. Beleza, ele já vai sentir. Z3, Z4 é um leve, é um moderado para forte. Quando você diz quando você diz percepção de esforço, é porque o nadador, ele precisa saber em que intensidade ele está nadando, porque ele não está olhando no relógio. Exato. Diferente de um corredor que, para ele saber se está em Z1, Z2, Z3, ele olha no relógio e ele fica modulando porque tem uma referência. Mas o nadador não está olhando nada, ele tem que ter esse ajuste fino de saber eu estou forte, eu estou fraco, eu estou moderado. Esse ajuste, essa percepção. Exatamente isso, Vanderlei. Quando você sai da natação e vai fazer outras modalidades, né, você tem uma percepção muito melhor. Uhum. Então isso para você, pra gente é um ponto muito positivo, porque você não vai queimar antes, porque você sabe, vai doer. Se eu queimar antes, vai doer. Então ele vai mais conservador. E aí sim ele vai pegando o jeito da coisa, e aí, quando ele vai sentindo o corpo dele também. Em termos de cardio, meu cardio tá legal. O que tá pegando é mais muscular. Essa dorzinha não é dor de treino, é dor de lesão, né? Por exemplo, na corrida, os nadadores, eles sofrem muito quando vêm pro triatlon, a parte da corrida, porque a estrutura não tá preparada para tanto impacto. Aquilo que o nadador tem osso mole, né? O nadador tem osso mole. É verdade. Então, assim, quando vem pro triatlon, cara, vai trabalhar a bike bem, não sei o que, vai demorar um tempo, o volume de corrida tem que ser tranquilo, porque se a gente empolgar e achar, o cara tá nadando bem, tá pedalando super bem, só falta a corrida, vamos aumentar a corrida? Não vai dar certo. Segura um pouco essa corrida por um tempo, até ele realmente, o corpo tá preparado para receber volumes maiores. Mas assim, voltando à pergunta, para mim, é uma vantagem muito grande, muito grande. Eu tenho... Até, desculpa eu te cortar, não, imagina. Hoje em dia, quando você começa a nadar, né, tem a largadas em ondas ali no triatlon. Perfeito. Você é um bom nadador, né? Você saiu ali na frente, vai pegar a sua bicicleta, você vai estar na frente. Cara, quando for passando os caras que são mais fortes que você já vai entender mais essa dinâmica do ciclismo. E por mais que, de repente, nesse primeiro momento, você não vai conseguir acompanhar esse grupo, mas você já vai tentar, olha, se eu melhorar mais um pouquinho esse pedal, eu vou conseguir levar até a transição para a corrida. Então, né, é essa visão que eu tenho, sabe? Eu tenho para mim também uma outra coisa, que é o nadador normalmente tem esse histórico. Eu comecei a nadar com 6, 7 anos e tem um histórico esportivo de muito mais tempo do que alguém que começou a praticar o triatlon mais velho. Porque normalmente, o que é? Se a pessoa não nadou, não sabe nadar, não teve aula de atletismo com 6 anos, 7 anos, começou a correr, sei lá, talvez com 20, 21, 22. Então, o histórico esportivo, tolerância à dor, tolerância a sofrer, ter cabeça, parte mental, que nós falamos muito aqui, não sabe o que é sofrer. O nadador tá sofrendo, nadando, passando frio, como você falou, nadava na água, não era gelada? Sim, sim. A água era gelada lá atrás. Então tem um histórico, além de tudo que você falou, reforça muito isso, da percepção de esforço, somado ao histórico esportivo de anos e anos, talvez uma década a mais do que as outras pessoas, ajuda a fazer leituras melhores do esporte, a tolerar mais a carga de treino, intensidades de treino. Isso também acaba sendo uma vantagem desse histórico esportivo de longa data.
Muito isso. E até depois, Vanderlei, eu trouxe esse troféu aqui para falar justamente sobre isso, sobre esse ponto que você citou. Esse aqui é o primeiro Fortaleza. lugar, um 73 em... Não, esse aqui é Ironman. É Ironman. Em Fortaleza. Ironman Fortaleza. E eu vou pegar esse gancho aqui, porque acho que é legal o pessoal que está nos assistindo saber que quando você começa um esporte, é isso que você falou, já tem que ter alguma coisa ali que já deu uma base. Uhum. E eu, quando comecei no esporte, eu comecei já, tipo, super bem, né? Mas Quando migrou pro triatlon. pro triatlon. Então, assim, da minha primeira prova até ser campeão dessa prova do Ironman em Fortaleza, cara, foram 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Então, assim... Que, de certa forma, é rápido. É muito rápido. É muito rápido. E quando eu entrei nas provas, o pessoal falou, da onde esse cara veio? Da onde esse cara veio? Quem é esse cara? A gente sabia. Quem nadador? Nós nadadores sabíamos. sabia. Os triatletas ficaram assustados, mas a gente sabia. Aí, de onde esse cara veio? Meu, como é que pode? O cara tá pedalando assim, tá correndo assim? Porque já tive uma basezinha, né? Então, isso mostra que as pessoas que estão entrando no esporte hoje, nem todos vão ter essa velocidade para ter uma performance, né? Nós estamos vendo um repeteco disso com o Vilarinho, que ele começou agora. Sim, dá sim. 2 anos. Ele não tem 2 anos de Vai de fazer vida agora. esportiva no triatlo. É muito recente. É muito recente. Então, assim, já competi com ele, o quê? Natação, não tem nem o que falar, né? Larga a gente lá para Exato. trás. O pedal dele tá super forte. Tá ficando bom. A corrida ainda ele tá, né? Que é maturando. exatamente o que você falou. É a terceira modalidade que vai entrar, encaixar bem. Que vai encaixar. Porque precisa de tempo. Tem cuidado com lesão. Isso. E é legal porque, assim, se tiver cuidado, se tiver realmente com umas cargas mais controladas agora, vai dar longevidade para ele também no tri. Ele teve uma longevidade na natação, também vai ter no tri. Então, hoje em dia, não adianta você querer acelerar muito. Vai com calma, porque aí as coisas vão acontecer. Né? Então, depois dessa prova aí, várias outras vieram, e eu estou aí com 48 anos e as coisas estão rodando. Cara, tem muita coisa para falar. Eu queria entrar no assunto de longevidade também, porque 48 anos agora, ainda dando trabalho absurdo para a molecada de 20, 30 anos. Elite amadora, disparado ainda. Absurdamente. E cara, vamos ter que chamar você outra vez aqui, mais outras oportunidades. Tranquilo. Curiosidade. Eu acho que você foi muito pressionado. Pressionado é a palavra? Cobrado? Convidado? Para fazer o que o Vilarinho está fazendo. Depois da conquista do Mundial, eu falei, cara, vai pro Pro. Teve esse convite? Teve uma pressão? Teve algum questionamento? Você chegou a cogitar ir pro Pro no triatlon, assim como você foi Pro na natação. Uhum. Não, legal. Eu, quando comecei no triatlon, como eu era nadador, lá na época do Unisanto, morava em Santos. Uhum. Então, por exemplo, Troféu Brasil, Internacional, eu ia para assistir. Ia assistir. Né? Porque na época lá tinha Fábio Carvalho, tinha Paulo Miyashiro, tinha Fred Monteiro, Oscar Galindes, né? Reinaldo Colucci. Então, assim, eu acordava do domingão e ia lá ver a prova. Uhum. Ia lá ver a prova. Então, assim, quando eu entrei no triatlo, eu falei assim, cara, eu quero participar de uma prova, né, com esses caras, com esses atletas profissionais. E foi, se não me engano, foi 2016 que eu larguei o Internacional de Santos, larguei os caras, fiquei, se não me engano, acho que em 9º no Pro. Foi a única prova que eu larguei no Pro, porque era um sonho meu, tipo, né, de conhecer como eu ia competir com esses caras. E eu vi que realmente os caras têm um nível, nível acima, mas foi uma baita experiência e foi muito gostoso. Mas depois voltei para o amador e fiquei ali no amador. Só que nessa fase que eu estava como amador, né, foi a época que o profissional acabou não ficando tanto exposto, acabou tipo meio que quase que, né, vamos falar morrendo, mas com pouco incentivo, que é o que hoje existe. Isso, pouco incentivo, né? Não tinha tanto investimento. Perfeito. Então, os profissionais ficaram um pouco meio que de lado.
E, putz, cara, eu surfei uma onda muito boa. Por quê, cara? Todas as provas eram só amadores. Então, a visibilidade em Instagram, redes sociais era absurda. Então, imagina, de 2017 até, quanto foi? 2023, cara, eu ganhei, se eu não me engano, sei lá, acho que 12 provas do circuito, sabe? Então, assim, foi um momento muito bom. Mas foi mais na parte de amador. Hoje em dia, cara, né, agora voltou profissional, cara, até voltando, né, para responder a sua pergunta, nessa época aí, o pessoal, você tem que ser profissional, tem que ser profissional. Porque você estava ganhando tudo. Mas por quê, né? Pra quê? Pra que eu vou ser profissional? E eu sempre falava o quê? Eu fui profissional da natação. Exato. Que eu acordava de manhã, treinava, voltava, almoçava, voltava, treinava e descansava. Né? Vivi isso durante muito tempo. Né? Fiz as minhas 2 faculdades, né, de educação física e administração, mas compondo com a natação. Mas era só isso, não trabalhava nada. E agora no triatlo eu queria me divertir. Eu estava me divertindo muito. Imagina, cara. Eu com 30 e poucos anos, conhecendo uma modalidade, me dando super bem, me sentindo forte, vivo de novo, porque depois que eu parei de nadar, eu pesava 78 quilos mais ou menos quando eu nadava, e era forte, né? O Samir era forte. Só que aí quando eu parei de nadar, eu bati quase 100 quilos. Caramba! Isso aí na questão de, sei lá, acho que uns 3, 4 anos, fiquei quase 100 quilos. Por quê? Dava treino pra molecada, saía pra padaria, ficava lá comendo pizza, petisco lá com os meus, com o fisioterapeuta, com os outros técnicos, tomando, né, outras bebidas, não pode falar marca aqui, né, mas tomando refrigerante, pode né, não era bebida alcoólica, era refrigerante mesmo, eu não gosto de beber. E aí, cara, quando eu fui ver 100 quilos, né, então assim, tive a oportunidade de conhecer um segundo esporte, então eu vivi da melhor forma, mas sem ser profissional. Zero pressão para ser profissional. Nunca quis. Não, os outros colocavam muita pressão. Mas o pessoal queria. Não. Muito bom. Sensacional. Vamos pro quadro para ele quebrar um recorde aqui? Vamos. Esse tem toda a bagagem aí para bater recorde. Hein? Exatamente. Deixa eu te contar aqui. Nós temos um quadro aqui, uma brincadeira para conhecer um pouco mais de você. São perguntas com respostas perguntas simples com respostas curtas, em que a gente vai fazer em 1 minuto, é um tiro de velocidade aqui, né? Agora é um sprint, um short, ou tirinho de 50 livre, né? É 1 minutinho para você responder o maior número de perguntas possível. Tá? O recorde está compartilhado com o Fracaro. Você que está ouvindo aí, assistindo agora, se o Fracaro já passou, nós erramos. Errou! O Fracaro respondeu 16 perguntas, junto com a Larissa. A Larissa Zink respondeu 16 perguntas em 1 minuto, e a ideia é você responder o maior número de perguntas. Então vamos lá. O Samir tá com o cronômetro na mão. Ele vai marcar 1 minuto, coloco envelhecendo 10 anos para enxergar os números no relógio. E aí eu vou fazendo as perguntas, você vai respondendo. 1 minuto para responder o maior número de perguntas no quadro Quebra Recorde. Valendo agora, hein? Vamos lá? Prepara. Vai. Primeira coisa que você faz ao acordar. Uau! Fazer higiene normal. Café com açúcar ou sem açúcar? Sem. Um apelido seu de infância? Zezinho. Prova de piscina ou águas abertas? Uau! Águas abertas. 73 ou full? Uau! Nossa, 73! 73. Provas de fundo ou velocidade? Pode ser meio fundo, não? Fundo! Seu lugar favorito no mundo? Minha casa. Uma piscina a 30 graus ou a 20 graus? 30! Um treinador que marcou sua vida? Mircão. Prova que mais te desafiou? Kona. Havaí. Seu hobby fora do esporte? Putz, brincar com os filhos. Prova com neoprene ou sem neoprene? Sem. Prefere treinar de manhã, tarde ou à noite? Manhã, claro.
Ah, boa! 13 perguntas respondidas. Ah, o cara tá mais devagar, né? Tá mais devagar, mais lento, respondendo. Gostei. Muito bom, ó. Mas aí a ideia é importante para o pessoal conhecer um pouco mais também dessa rotina. Muito legal. Calma aí, cara. Piscina 30 graus não, cara. É muito quente. Quente, cara. Não, posso falar por quê? Posso falar por quê? Acho que eu tenho o trauma de ter nadado em tanta piscina gelada que agora eu quero cair na piscina quente. Mas para treinar, a gente sabe que tem que ser um pouquinho mais baixa para conseguir fazer um treino bom, né? Mas se for para ficar relaxando, tem que ser piscina quente. Muito bom. É isso aí, sensacional. Muito bom, Samir. É isso aí? É isso aí, Zé. Obrigado, cara, pela sua presença. Eu que agradeço. Lá no começo, você sempre foi um ídolo, uma referência, para mim e acredito para muitos que estão assistindo. Então, obrigado, Samir. Obrigado mesmo, Vanderlei também. E, parabéns vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, né? Em Águas Abertas, piscina e tudo mais. Então, feliz demais estar aqui com vocês e compartilhando um pouco da experiência. Pergunta, dúvida e para fechar, curiosidades aqui e desejos. Você não tem vontade de voltar para provas de águas abertas, assim, ou piscina? Águas abertas, porque é o que você nada quando tá no triatlon, né? Fazer uma provinha só para brincar com a galera? Olha, brincar é difícil, porque eu sou um pouco competitivo. Então mas... vamos lá, dar pau em todo mundo. Não. Eu quero fazer a 14 bis. 14 bis? Eu gostaria. Porque assim, mas o ruim é que ela tá numa data onde tem as competições principais. Sim. E aí, na época da natação... Novembro, não tem jeito, tem que ser novembro. Natação, na época que eu nadava era o quê? Novembro. Agora, os campeonatos mundiais, outubro, novembro. Então, fica muito em cima. Mas é um desejo seu. É um desejo. Vamos fazer uma campanha, Ana Sudo. Lidera essa campanha. Belarmino na 14 bis. 2026 está muito em cima. 2027. Eu já fiz uma prova, só para fechar, eu já fiz uma prova grande. 2, na verdade. Já fiz Cisne Branco, acho que. Barra Bonita. Barra Bonita, exatamente. Barra Bonita. 42K, né, Samir? Cara, que demais. Perdi pro Glauco Rangel, que é meu padrinho. Sou padrinho dele de casamento. Que demais. Muito legal. E a Renata Gondi, na época que teve lá em Santos também. Não, lá foi 20, que a última etapa era 20K. Então, assim... Homenagem a Renata Gondi. Exato. Legal, que demais. Foi muito legal essa prova. Perdi pro Juan Pereira, o argentino. Que era fera demais. Então, assim, eu quero voltar e fazer uma provinha de água aberta. Vamos lá, a campanha. Volta, Zé! Muito bom, cara. Esse é o Chave de Ouro. Obrigado. Valeu. Você que ficou com a gente até aqui. Nós estamos gravando esse episódio no Estúdio Estema, o melhor estúdio do Itaim. Entre em contato para você gravar o seu episódio, sua videoaula, enfim, uma série de coisas. Use, a gente entrega todo o material para você, todo ele pronto, produzido pelas mãos do Biel. Olha lá, o grande Biel que está lá atrás. E aproveita, dá a última mensagem. Curta, comenta e compartilha. É isso aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.